Então, nós vamos ao estudo de hoje. Benevides deu o título de Ostentação e Caridade. Como sempre, nos envolvemos com a parte evangélica que nos toca, que é mais simples, mais fácil. Onde está isso? Dentro da codificação, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Já inicia o item 1, 2 e 3, fazer o bem sem ostentação. Então, fazer o bem sem ostentação é o início desse capítulo, um longo capítulo, um capítulo bastante comprido, bastante informações. Tem no seu item 1 e 2 as passagens de Mateus, comentando essa questão. E no item 3, o Kardec faz aqui uma colocação até bastante comprida, extensa, comentando essa questão do fazer o bem sem ostentação. Então, fazer o bem é a caridade, sem ostentação é a condição que nós encontramos, como está aqui no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Depois, também, Mateus, mais à frente no capítulo 8, item 1 a 4, diz: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu o quero, estai curado. E o mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Também passagem de Mateus. Então, são essas duas colocações que Kardec utiliza para iniciar esse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, nós começamos vendo que essa questão de esquerda e direita é bem antiga, né? O Evangelho, em mais de uma situação, fala da questão da esquerda e da direita. E interessante que a esquerda, no caso, é tida como o mal, né? Deus também separou para a esquerda, para a direita, bode de ovelha. Mas isso são tudo umas coisas figuradas que acaba acontecendo hoje. Para nós aqui, esquerda também é o significado, para a grande maioria, né, do ocidental, dos não, que não é do lado socialista, a direita é a boa, a esquerda é a ruim. E você vê que isso no Evangelho também existe essa conotação, mas não é isso a que nós devemos nos ater ou deter, porque a questão não é se é direita ou se é esquerda. Isso é uma alegoria, uma força de expressão usada aqui em outras situações e que, na realidade, tem por consequência apenas elucidar questões de direcionamento, de direção de rumo. Tem uma página que eu achei na internet interessante, que eu vou usar alguns trechos, que ele fala da modéstia e ostentação, análise de um parágrafo. É o título que aqui de Vomar Schuller da Costa, de Curitiba, no Paraná. Ele inicia dizendo que a virtude da modéstia é tratada diretamente nesse capítulo 13 de O Evangelho. E que Kardec cita muito essa questão da modéstia.
e que Kardec sintetizou essa questão da modéstia, que é, como nós vamos ver, que é modéstia, aqui são antíteses, né? Contrário. O contrário de modéstia, ostentação, da vida presente à vida futura e da aprovação humana à aprovação divina. São as antíteses. Então ele diz que todo item 4, item 3 que o Kardec faz a sua elucidação dessas duas passagens evangélicas, ele cita o primeiro trecho aqui, que ele diz que é uma síntese, porque vejamos realmente como fica bem esclarecido. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mistério se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes, nos homens, do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. E ele diz que aqui está sintetizado o esclarecimento que é mais longo de Kardec, e essa aqui é uma passagem, é o início, que ele começa o item 3 do capítulo 13, realmente uma síntese da questão da ostentação, que é uma questão de superioridade, de grandeza moral, que precisa, lógico, passar por uma conquista nossa que nos dê condição de apreciar. Por isso ele faz, esta eu achei interessante, por isso coloquei aí, ele falou, o parágrafo é baseado em 3 contraposições principais na forma de termos antitéticos, que são modéstia, ostentação, vida presente e vida futura, e aprovação humana e aprovação divina. Estas antíteses, contrário, são conexionadas por um movimento de passagem, no qual, ao se alcançar uma, ter-se-á alcançado as outras duas. Assim, quem entendeu a vida futura, procura praticar a modéstia, e por isso busca apenas a aprovação divina. Interessante o raciocínio desse nosso articulista, fazendo essa colocação, que essas 3, modéstia, vida presente e vida futura e aprovação divina, estão diretamente ligadas. De maneira que ele diz que quem é modesto, aliás, que quem crê na vida futura, porque depois ele vai fazer uma interpretação dessas 3 situações, dizendo que a vida futura, a crença, acreditar na vida futura, é um sinal de que nós alcançamos uma modéstia. E assim sendo, nós aguardamos, nós buscamos só e tão somente pela aprovação divina. É isso que ele continua dizendo. A tese de Kardec é que a modéstia é uma manifestação de superioridade moral e, por decorrência, a ostentação é o seu inverso. Antítese, O problema principal para o qual o parágrafo aponta, esse que nós lemos de Kardec, é a necessidade da transformação das perspectivas humanas a respeito da vida, para que a modéstia seja valorizada e sua antítese seja valorizada em vez da ostentação. Quer dizer,
pode-se entender o conceito de vida futura e sua antítese. Porém, quer dizer, vida futura e vida presente, pode-se entender. Porém, realizar a mudança de perspectiva exige uma renovação pessoal. Como é que nós chegamos a isso? De crer na vida futura. Consequentemente, exercitar a modéstia e esperar tão somente a aprovação divina. Realizar a mudança de perspectiva exige uma renovação pessoal. É isso que nós estamos buscando, é isso que se precisa buscar. A renovação. O homem novo, aquele dia alguém citou da outra vez, o homem novo. Quem é o homem novo? Senão aquele que, acreditando na vida futura, desenvolve, busca as suas virtudes, como a modéstia, uma delas apenas, e que, dentro dessa modéstia, desse sentimento desenvolvido, aflorado, exercitado, aguarda tão somente a aprovação divina. Mas qual a utilidade, dessa questão da aprovação divina? Você não estará exercitando aqui o individualismo, você não está, o exibicionismo, tudo que nós vamos ver ali. Mais à frente tem aqui, nós vamos fazer uma definição que ele deu de modéstia e de ostentação. Então, por isso que ele diz, antes de entrarmos na análise das posições antitéticas, contrárias, e do movimento de passagem, façamos uma exploração dos principais termos utilizados. Na maioria dos dicionários, diz que ostentação é o ato ou efeito de ostentar, ou seja, é trombetear, que é o termo utilizado lá no Evangelho, ou fazer alarde, fazer barulho para chamar a atenção, é pompa, é aparato, é luxo, é vanglória, é magnificência, é exaltação. Enfim, ostentar é colocar algo em evidência, no caso a si mesmo, com o objetivo de que seja visto por outras pessoas. Então vejam, ostentação, ostentar, como é amplo o sentido desta palavra, e que pode ser algo que a gente, às vezes, ou muitas vezes, o faz. A não ostentação significa que não se faz alarde, ou não se coloca em evidência alguma coisa, embora possa ser visto. Interessante. Porque lá diz, não saiba, não veja, que algum não saiba, outro não veja. E a não ostentação, na realidade, a não ostentação significa que não se faz alarde. Não se busca alardear, comentar, mostrar-se, no alarde, ou não se coloca em evidência alguma coisa, embora possa ser vista. Apesar de os termos não ostentar e ocultar, à primeira vista, apresentarem conotação semelhante, não são idênticas. Interessante isso aqui. Não ostentar e ocultar, diz que à primeira vista, aparentemente, tem conotação semelhante, mas não são idênticas. E veja bem o porquê ele diz isso. Este significa, este qual? Ocultar. Ocultar significa encobrir, tapar, não deixar ver, esconder, sonegar, calar, disfarçar, simular, não revelar. Aquele, qual? O não ostentar, significa que algo não é escondido, mas também não é exposto ostensivamente. Quem oculta algo certamente não está ostentando. Contudo, a não ostentação de algo não quer dizer que esteja sendo ocultado. Então, o que acontece, que ocorre, que na realidade, nessa questão da mão não saiba o que a outra faz, na realidade, o que pega
não é ser visto ou que não saiba. Não é algo que precisa necessariamente ser ocultado, mas não ostentado. Então nós não precisamos necessariamente esconder, ocultar o bem que fazemos. Nós não devemos ostentar. Olha que interessante. Né? Parece coisas iguais, mas não é. O que é condenado não é que alguém veja. Porque nós vamos ter que, toda vez que vamos fazer um bem, esconder. Como é? Não, eu acho, diz que fazer o bem a gente é em todas as situações e ocasiões que as condições, as possibilidades se apresentaram. Né? Faço para não fazer o mal, não fazer o bem, né? Dentro das nossas forças e possibilidades. Então, o bem é uma condição que nós devemos praticar a qualquer momento, sendo visto ou não. Então, esquecemos o termo ocultar. Mas, mais do que isso, nós precisamos nos ater à questão do não ostentar, que é, né, Helena, como diz aqui, um monte de coisa, né? Contrário ao orgulho. O que nos leva ao exercício da ostentação, não tem nem dúvida que é o orgulho. É o orgulho que existe em nós que faz com que a gente queira aparecer. E o que vai acontecer é que, segundo o Evangelho, quando nós já formos apreciados, formos vistos no sentido de não é só porque alguém veja o bem que nós estamos fazendo, que nós não temos mais nada que receber. Não é isso que possa aparecer numa leitura mais literal do Evangelho. Não. A questão é quando nós fazemos com a intenção de aparecer. Aí é que nós já recebemos a recompensa e nada mais teremos a receber. Não é o simples fato de das nossas boas ações serem vistas que nós já perdemos o mérito da aprovação divina. Não. É quando nós o fazemos visando a aprovação humana é que nós deixamos de ser agraciados com a aprovação divina. Não tem como nós ocultarmos. Nós vamos ver isso mais para frente, nós vemos, né, o ato de benemérito, ele deve ser feito com todo um formalismo, no sentido de, nós vamos ver isso lá, adiantando de humilhar, de ofender, mas jamais de exaltar, de aparecer a si mesmo. Né? Acho que tem uma parte no Evangelho que fala isso aí também, que doação, né, quando você doa querendo ser reconhecido, já não é doação. Concorda? É a mesma coisa que você falou aí, já foi pago. Então... já foi pago. Então... se existir ostentação, aqui, que é um ato da nossa vida presente, nós já recebemos a aprovação humana. Então, jamais temos nada a esperar na vida futura. Por isso que o que nos leva, dentro dessa questão que nós vimos aqui, da transformação, que ele fala, realizar mudança de perspectiva exige uma renovação pessoal. Essa renovação tem que passar necessariamente pela questão da imortalidade, da vida futura, da crença na imortalidade, na vida futura, porque se nós nos basearmos exclusivamente na vida presente, atual, como única fim, não tem por que nós esperarmos recompensa. Se a vida é só essa, a crença nessa vida única,
ela nos leva à aprovação humana, à vida presente. Só podemos falar em vida futura se nós acreditarmos na imortalidade, na vida futura. Aí então nós esperaremos, esperamos a recompensa na vida, da aprovação divina. E ele continuou: o termo modéstia, embora não tenha sido utilizado no parágrafo, nós lemos lá, o termo não é usado por Kardec. Inequivocadamente é o antônimo de ostentação. O não ostentar, bem como o ocultar o que a mão dá, referem-se, portanto, à modéstia. Ocultar o que a mão dá, isso aí nada mais é do que o exercício da modéstia. Não deixar que uma mão saiba, que uma mão veja que a outra está dando, independente se seja esquerda ou direita, até porque um é canhoto, o outro é destro, né? Cada um dá com a mão que melhor. Mas aí, então, é um sentido só figurado. Então, é não deixar que uma mão veja o que a outra dá. Superior é algo que está mais elevado, mais acima, algo de excelente qualidade. Superioridade é a qualidade de algo excelente, algo que atingiu o mais alto nível ou padrão, de acordo com um determinado referencial. Superioridade moral é, portanto, a qualidade de quem atingiu o mais alto nível espiritual. Se ocultar a mão que dá é marca incontestável de grande superioridade moral, então a virtude da modéstia é moralmente superior à ostentação. Do bem que se faz e, contrariamente, ostentar é marca de inferioridade moral. Aqui é uma colocação que ele faz com essa questão de ostentar ou não. Quem não ostenta, quem exercita a modéstia, é uma marca de uma superioridade moral. Ao contrário, aquele que busca pela ostentação denota uma inferioridade moral. É uma característica nossa, do espírito, né? No exercício de uma de outra, a nossa condição moral. Pulamos uns trechos aqui, ele fala de umas coisas bacanas, mas vamos mais à frente que o tempo não permite. Vida presente e vida futura, ali segundo item, são dois conceitos muito utilizados por Kardec e de suprema importância para entender todo o significado moral da necessidade e da modéstia. Na verdade, são dois termos chaves para Kardec. Vida futura é a vida após a morte. E vida presente é a vida na matéria, vida corpórea. Não tem dúvida que esses termos são muito utilizados dentro da doutrina espírita. Kardec enfatizou muito. Até porque nós acreditamos na imortalidade da alma e em uma vida ativa, a vida futura ativa. Né? Ao contrário do espiritualista, que também acredita na imortalidade da alma, mas define a vida do espírito após a morte, não tão bem delineada, esclarecida. Para o espírita, a vida após a morte do corpo é uma vida ativa. Né? Até porque, no entender da doutrina, nós reencarnamos. Então, entre o espiritualista e o espírita há uma diferença. No conceito de vida futura, vida futura, segundo Kardec, é o eixo sobre o qual giram os ensinos de Jesus. Este conceito está firmemente assentado com o princípio cardeal na seguinte passagem. Mais uma passaginha que ele cita lá do Evangelho, do item 3, que nós falamos. Capítulo 3, item 3, colocação de Kardec. Por essas palavras, Jesus claramente, Kardec falando, se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura,
nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. O Cristo, o eixo, como ele diz, dos ensinamentos de Jesus, nos apontam para a vida futura. E a vida futura, sendo a vida depois da existência carnal, ela tem que ser baseada, e para nós a doutrina espírita como aquilo que vai nos condicionar, que vai nos posicionar diante justamente da aprovação divina. O que significa aprovação divina? Aprovação divina é o cumprimento das leis de Deus. Nós sabemos que na vida presente nós estamos subordinados às leis dos homens. Mas mais do que ela, nós estamos subordinados em uma dimensão mais ampla, contemplando as leis dos homens e indo muito mais além dessa, nós temos as leis de Deus, que eu muitas vezes aqui costumo citar, com as quais nós temos que ter ainda maiores cuidados, porque podemos burlar as leis dos homens e ficarmos incólumes, mas jamais ficaremos incólumes se burlarmos uma só que seja das leis de Deus. Isso uma página que escreveu o Richard Simonetti uma vez, quando ele comentou as 10 leis divinas. E falava do cuidado que nós temos que ter com as leis de Deus. Porque delas jamais nós nos furtamos. A observância das mesmas nos rendem a aprovação divina. A sua não observância nos trazem as consequências dolorosas, difíceis, que nós, oportunamente, temos que adequar, resgatar, pagar, cumprir. Essa é a ideia, como ele se diz aqui, sem as quais a anomalia da vida terrena se mostra de acordo com a justiça de Deus. Como entender as anomalias da vida terrena se nós não tivermos a certeza, a confiança na justiça de Deus e na vida futura? Porque se a vida é só a presente, a vida é só essa, que explicação teríamos para as anomalias da vida presente? Então, a doutrina espírita nos fala de vida futura e vai mais além. Reencarnações. Nós não somos seres criados hoje. Nós arrastamos bagagem de outras experiências. E estamos hoje condicionados ao presente, mas também ao passado. Arrastamos conosco tudo que conseguimos de aprovação divina, mas arrastamos também, infelizmente, conosco todos os desajustes, as dificuldades, os problemas gerados pela nossa não observância das leis de Deus. E que, na maioria das vezes, é porque, ao contrário de buscarmos a aprovação divina, buscamos a aprovação humana. Nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento foram buscando aprovações dos homens, satisfazer-nos perante as coisas do mundo físico. Não daquilo que é necessário. Né? A gente vai se alongando, vai entrando em outras áreas. Nós vamos dentro do Supremo e fala, mas aprovação humana, aprovação. Nós temos um monte de coisas que aqui temos que satisfazer. O problema é como fazê-lo, como fazemos, ou em que instância, em condições de fazermos. Aí é que reside o nó da questão. Mas é uma coisa para depois. Podemos ver nessa citação que a vida presente é a vida terrena, a vida do homem enquanto está encarnado na Terra.
Em outros momentos, Kardec se refere à vida terrena também como vida corpórea. As duas formas é utilizada por ele, falando da vida presente, vida terrena ou vida corpórea. Contudo, a vida futura é o alvo, ponto de mira, para o qual os homens devem dirigir suas atenções. Quer dizer, o cuidado que nós temos que ter, qual o rumo, qual o foco principal. Não é este. Embora todos os cuidados que nós precisamos ter, obrigação mesmo com a vida presente, nós temos uma mira, um foco principal, maior, mais importante, que é a vida futura. A importância do conceito vida futura reside na sua posição de grande princípio, ou seja, princípio eixo, em torno do qual todos os outros se movimentam. É o princípio com os quais os ensinos de Jesus estão vinculados, pois, sem ele, todos os preceitos morais exarados pelo Mestre não teriam sentido. O que o Cristo disse, o que o Cristo ensinou, não teriam sentido se não existisse a vida futura. É isso que ele quis dizer. É esse o motivo pelo qual Kardec afirma que a vida futura tem de ser o alvo das atenções dos homens enquanto estes encarnados. Somente com o entendimento deste princípio é que os preceitos morais se tornam claros. Evidente, desse modo, que o entendimento do preceito moral da modéstia não teria sentido sem o perfeito entendimento do conceito da vida futura. E a não ostentação, que é o contrário da ostentação, a modéstia, como cita esse nosso irmão, só tem razão de ser, só se explica com a ideia da vida futura. Foco principal, meta principal, horizonte principal das nossas buscas. Depois, falando aí da vida presente e vida futura, ele parte aqui, segundo ele diz, para a última antítese, a última embaixo. É a que envolve o agente da aprovação, se são os homens ou a divindade. Testemunho é a declaração de uma testemunha. Quando Kardec utiliza o termo testemunho dos homens, refere-se à aprovação social dada a um ato de bondade executado por uma pessoa qualquer. Esse termo contrapõe-se ao de aprovação divina ou aprovação de Deus. De uma maneira simplificada, podemos afirmar que a aprovação divina corresponde à aprovação pela consciência moral do homem, dos atos praticados. Se é aprovação divina, aprovação de Deus, por que da consciência moral do homem? Vamos buscar, então, lá pelo Livro dos Espíritos. Livro 3º, Leis Divinas ou Naturais. Aonde estão? Na consciência de cada um. Então, veja aonde nós chegamos. Falamos em aprovação divina e, na realidade, falamos na nossa própria consciência do homem. É ela que vai aprovar a nossa atitude, o nosso comportamento. Ela é a nossa juíza, porque está lá no livro 3º, Leis Divinas ou Naturais, que as leis divinas, os Espíritos disseram a Kardec, aonde elas estavam escritas, eles disseram na própria consciência, na consciência de cada um de nós. É lógico que, como tudo, no homem em progresso, em desenvolvimento, ela é algo que está sendo elaborada. Que a consciência de cada um de nós nos repreende, nos ensina ou nos dá o salvaguarda, é dentro daquilo que nós já realizamos, desenvolvemos. Por isso que, disse lá atrás, que é a busca pela elevação moral que vai nos afinar dentro desse conceito aí de modéstia, de vida futura, de aprovação divina. Somos nós mesmos que vamos construir.
Apesar de parecer menos importante, essa distinção desempenha uma função relevante, porquanto estão implícitos nesses termos a questão do lugar dos vossos valores, dos nossos valores. Dependendo de quem esperamos aprovação aos nossos atos, manifestamos nossa visão da vida e, por decorrência, nossa posição na escala moral. De quem nós esperarmos a aprovação é o indício da nossa posição na escala moral. Manifestamos nossa visão da vida e, por decorrência, nossa posição na escala moral, em função de quem é que nós estamos ou de quem é que nós esperamos a aprovação. Se dos homens ou de Deus, que na realidade é a da própria consciência desenvolvida dentro aí do conceito de progresso, de evolução do espírito. A satisfação moral é uma consequência dos atos morais que praticamos. Queremos sempre encontrar satisfação nele. É normal, é comum buscar satisfação. Na verdade, esperamos pela satisfação como um resultado imediato dos atos supostamente bons que praticamos. Quem não espera, né? Imediatista que somos. A questão que a envolve é que a aprovação social é quase imediata. A social é quase imediata. Mas nem sempre reconhece o verdadeiro mérito. Embora ela exista quase que imediata, nem sempre ela o é reconhecendo o mérito. Enquanto a aprovação divina pode tardar, além da nossa vontade de esperar, porém está sempre vinculado ao mérito verdadeiro. Veja a diferença das duas coisas. Né? Nós buscamos a do homem porque quase sempre ela é imediata. Ela vem rapidamente, nos chega, nós já recebemos quase que imediato. Embora, como ele diz, nem sempre seja verdadeira. A outra não é imediata, porque ela está sempre visando ou desenvolvendo ou acontecendo na vida futura. Mas ela será sempre verdadeira. Toda aprovação divina que nós recebermos, ela será verdadeira. Não quer dizer que ela não possa acontecer de imediato, pela alegria, bem-estar que nos proporciona uma boa ação, um bom ato. A modéstia desenvolvida, ela já nos proporciona, pode nos proporcionar, já a satisfação dos bons atos praticados. Mas nem sempre acontece com aquela rapidez comum, imediatista nossa. Mas ela não deixará, não se perderá. Quando diz que o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem, quer dizer que tudo que nós fazemos de bom, toda a prática do bem, dá-nos um crédito que fará parte do patrimônio. Será depositado na poupança e não há plano nenhum, de governo nenhum, que os tomará de nós. Patrimônio do espírito. Aquilo que a alma conquista dos valores morais jamais se perde. Nós ouvimos dentro da doutrina que o espírito não retrograda. Quando fala que ele não retrograda, não significa que ele não erra. Significa que ele não perde as suas conquistas. Aqueles que ele desenvolveu, aqueles valores que ele conquistou na prática do bem, nos usando suas virtudes, ele não perde. Todo o patrimônio espiritual acumulado não volta, não perde. Ninguém nos toma. É diferente do que o Cristo disse. Por isso que o Cristo afirmou lá, quando ele disse que a traça roía, que isso acontecia, ele estava afirmando a questão dos valores indestrutíveis, são as conquistas da alma, e outros são os materiais que podem se perder por aqui mesmo.
No caso da aprovação divina, há um hiato de tempo entre o ato e a satisfação plena. Nossa imperfeição torna-nos ansiosos pela aprovação da sociedade, o que nos leva à ostentação da beneficência praticada. Nossa imperfeição torna-nos ansiosos pela aprovação da sociedade, o que nos leva à ostentação da beneficência praticada. Enquanto a satisfação plena somente será alcançada quando chegarmos, ele está falando da plena, né? A vida futura. Com nossa consciência livre das restrições da matéria, poderemos analisar com maior rigor, com mais rigor, o quanto nossos atos foram bons ou não, e usufruir com mais rigor a satisfação decorrente da realização do bem. Lá no mundo espiritual, na vida futura, a nossa consciência livre ou menos submetida à interferência da matéria, ela estará mais afinada para o juízo que nós mesmos emitiremos a respeito dos nossos atos. E tanto nos acusará dos erros, quanto nos vai dar satisfação pelo bem praticado. Por isso que dizem que as dores mais pungentes do mundo espiritual não são dores físicas, lógico, até porque, por mais que ainda possamos sentir lá a influência do mundo espiritual, do mundo físico, é a dor espiritual, é a dor da consciência. Porque é lá que nós vamos avaliar com mais exatidão o que tenhamos feito no cumprimento das leis de Deus, na prática do bem e do mal. E tanto quanto nos acusar, voltamos a dizer, dos nossos equívocos, que são lá que mais facilmente nós vamos constatar os equívocos praticados, quanto vamos usufruir beneficamente dos bens praticados, quanto vamos, acho que eu usei o termo errado, quanto vamos sentir os efeitos do mal praticado. Ou até do bem que deixamos de fazer. Porque diz a doutrina, diz os Espíritos, em resposta a Kardec, não basta não fazer o mal, temos também que fazer o bem. Você já está... no Espírito, você vai ver o Espírito para o seu lado. É o lado. A obsessão, ela existe, segundo dizem, a influência, né? Que a obsessão não deixa de... Se bem que a obsessão se diz que é a influência de um espírito inferior sobre um outro, né? Aí ela pode ser no nível espiritual, no nível encarnado e de um nível para o outro. Ela existe em todos os níveis, né? De encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado, né? A mais comum que a gente fala é essa que a gente sente no mundo encarnado, que é a influência dos espíritos. Talvez seja mais difícil porque fica entre o visível e o invisível. Aqui nós nos vemos. Lá, você diz também, estamos nos vendo. Mas essa que existe do mundo desencarnado para o mundo encarnado, talvez seja mais difícil. O que levou, talvez, o Cristo a asseverar. Vá reconciliar com o seu adversário antes, enquanto esteja com ele aqui. Né? Vá reconciliar com o seu adversário enquanto você está tete a tete. Porque depois será mais difícil. Tem essa passagem. Então, ele termina aqui com essa questão, com a nossa consciência livre das restrições da matéria, podemos analisar com mais rigor o quanto nossos atos bons foram ou não, e usufruir com mais vigor a satisfação recorrente da realização do bem, tanto quanto vamos sentir os danos das leis pela sua não observância. E essa colocação é importante. Essa página achei interessante, eu descobri lá na internet, e tem uma mensagem também que eu encontrei aqui, que é da Meimei, recebida pela Célia Xavier de Camargo, que é lá de Rolândia, no Pará, em 2013.
E eu vou lê-la porque está tão bem escrita que a gente é muito bom para nós, em família. Fazer o bem sem ostentação. Elisa, de 11 anos, era uma menina que gostava de ajudar todo mundo. Fosse criança, adulto, idoso, ela não fazia distinção. Se pudesse fazer alguma coisa pela pessoa, não deixava passar a oportunidade. Além disso, também gostava dos animais e das plantas. Elisa, né? 11 anos. Quando via um cãozinho abandonado na rua, trazia logo para casa. Diante de uma plantinha seca, logo pegava a água para molhar. Seus pais, pessoas muito boas, a educaram desde cedo na observância do Evangelho de Jesus. Todas as semanas, em dias combinados, eles faziam o estudo do Evangelho no lar, com grande satisfação e aproveitamento da menina. Certo dia, porém, a mãe saiu para visitar uma amiga que morava na periferia e levou a filha. No trajeto, encontraram um garoto muito pobrezinho e Elisa o cumprimentou. Como vai, José? E a família? Olhe, mamãe, está vendo essa camiseta? Fui eu que dei ao José. De cabeça baixa, envergonhado, o garoto respondeu. Nós vamos bem, Elisa, graças a Deus. E seguiu em frente. Mais adiante, Elisa viu uma senhora que estendia umas roupas e chamou a atenção da mãe. Reconhece o vestido que aquela senhora está vestindo? Era seu, mamãe. A mulher, tendo ouvido, balançou a cabeça com expressão chateada e disse, tem razão, Elisa. Foi você que me deu esse vestido e eu lhe agradeço. Muito obrigado. A senhora tem uma filha muito boazinha, dona Fátima, completou dirigindo-se à mãe. Fico contente que tenha lhe servido, Ana. Assim, quando tiver outros, poderei trazer-lhe, disse a mãe de Elisa com um sorriso. Virando a esquina, Elisa deparou-se com outra menina que ajudara, depois foi um homem e assim por diante. Ora, era um par de sapatos, roupas ou brinquedos. A mãe, a cada nova menção, sentia-se mais constrangida do que as pessoas citadas pela filha. Ao chegarem ao endereço onde Fátima precisava ir, ela conversou com a dona da casa, uma costureira amiga sua, a quem costumava levar serviço, e retornaram. A mãe queria dizer algo à filha, mas achou melhor esperar chegarem à casa para conversarem calmamente. Alberto, o pai de Elisa, já as aguardava para o evangelho no lar. Sentaram-se à mesa, Elisa fez a prece inicial e o pai abriu o evangelho. A página era fazer o bem sem ostentação. Após a leitura, a mãe perguntou se a filha tinha entendido a lição, que fora providencial, ao que ela respondeu. Mais ou menos, mamãe. O que quer dizer que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Elas estão tão perto que é impossível isso acontecer. As mãos, né, estão tão perto. Vai ter que fazer que nem garçom, né? Não dá com a mão para trás. Trata-se de sentido figurado, Elisa. Jesus quis nos ensinar a sermos discretos ao praticarmos a caridade. Isso é que, ao fazer o bem, não saiamos a divulgar o que fizemos. Entendeu, filha? Mas por quê? Se as pessoas a quem fizemos o bem nos agradecerem, estaremos pagos. Já recebemos pelo que fizemos. Deus não nos dará recompensa pela nossa boa ação, completou o pai. Elisa ficou pensativa, depois olhou para a mãe e respondeu. Quer dizer que agi mal hoje? Não é, mamãe? Não, Elisa. Mas seria melhor se tivesse se calado diante das pessoas a quem ajudou. O que achou da reação delas? Fátima, disse, fitando a filha com carinho. A menina pensou um pouco e comentou. Achei estranha a relação dos meus amigos. Não pareciam estar contentes. Isso mesmo, Elisa.
Coloque-se na posição deles. Se você estivesse vestindo roupa ou calçados velhos que ganhou de alguém, por não poder comprar, ficaria satisfeita se a pessoa que deu comentasse o fato? Não, mamãe. Acho que me sentiria muito envergonhada, constrangida. Exatamente, Elisa. Ninguém fica contente numa situação dessas, filho. Por isso, o melhor é fazer o bem e esquecer. A pessoa beneficiada sempre irá lembrar. E é isso que consiste o mérito de quem ajuda. Deus, que tudo sabe e tudo vê, dará a recompensa que merecemos. Tem toda a razão, mamãe. Devo pedir desculpa a eles pelo que eu fiz? Fátima imediatamente levantou as mãos, sorridente. Não, de modo algum, filha. Suas desculpas só fariam com que eles voltassem a lembrar-se do que aconteceu. É como se você revirasse numa ferida aberta, que iria doer de novo. Basta não tocar mais no assunto. Entendi, mamãe. E que Deus me perdoe pelo que eu fiz, mesmo sem saber. Não se preocupe. Deus é nosso Pai, minha filha, e nos envolve sempre com muito amor. Além disso, Ele sabe que você não fez por mal. Como eu disse, é uma mensagem de e-mail recebida pela Célia Xavier de Camargo, em Rolândia, Paraná, no 7/1/2013. É uma mensagem, olha, mas esqueci até da água que você me trouxe aqui com tanta modéstia. Não foi por ostentação que eu não a tomei, eu não a vi mesmo. Então, gente, uma mensagem bonita que sintetiza tudo isso que nós estivemos comentando acerca aí da caridade com modéstia ou sem ostentação. É o inicinho do Evangelho, do capítulo 13, não deixar que uma mão veja que dá outra, que realmente é uma advertência, é um ensinamento para nós, porque o bem é alguma coisa que nós estamos praticando a miúde. Muitas vezes, em todos os lugares, em diversas situações, porque, embora se cite muito, fale de esmola, dentro da doutrina a gente já viu que a esmola não tem lá muito valor dentro do seu sentido restrito. Mas o bem é uma condição que nós praticamos das mais variadas formas. Não é só o bem mais... Se nós pegarmos mais adiante, não sei se talvez esteja nesse mesmo capítulo, vai falar da caridade material e da caridade moral. E vai mostrar lá que a caridade moral é maior, melhor do que a própria caridade material. E quando fala de caridade, nós pensamos em caridade material. E a mais importante é a caridade moral. Tanto é que a questão do Livro dos Espíritos, que define caridade segundo entendia Jesus, fala em fazer o bem, em ser benevolente, em ser indulgente e em perdoar. Então veja que dos 3 itens, um é material, um envolve mais a parte material e os outros 2 são exclusivamente moral. A indulgência e o perdão é moral. E a beneficência e o bem pode ser tanto um quanto o outro. Você pode fazer o bem material, beneficência moral, material e moral. Então, estou dizendo isso porque o cuidado que nós temos que ter, porque não é uma coisa que nós enfrentamos, que nós fazemos, que nós vivenciamos ocasionalmente. Todos os instantes, na nossa conversação, na nossa família, na nossa relação, no nosso contato, nós estamos sempre relacionando, sempre em condição de servir. Fazer o bem é uma obrigação, é um dever nosso. E há ocasiões que se apresentam rotineiramente. Então, aqui está uma diretriz para que a gente possa fazê-lo, exercitá-lo de melhor forma.
que é com modéstia e sem ostentação.